Então, André, a gente começou aqui a nossa transmissão do nosso webinar de hoje. Eu vou passar para todos vocês o link do Facebook, está aqui no chat, para que vocês possam compartilhar com quem não conseguiu se inscrever, tá? Eu espero que a gente tenha um excelente webinário. Eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre o André, para vocês saberem. Eu espero que. Espera aí só um pouquinho que tá um barulhinho aí, porque eu acho que. Ah, você tá no Facebook, daqui a pouco passa. Vou apresentar o André para vocês. Eu espero que. Espera aí só um pouquinho que tá um barulhinho aí. Aí no Facebook você pode. Aí, isso. Então, gente, o André é ecologista químico no Departamento de Biointerações e Proteção de Colheitas. Eu não consigo falar o nome do instituto dele. André, fala o nome do instituto, por favor. Rothamsted. Isso, na Inglaterra. Isso, porque assim, esse nome é difícil, né? Então, ele trabalha no Departamento de Biointerações e Proteção, como a gente falou, e pesquisa novos métodos de cultivo de alimentos utilizando a semioquímica e a comunicação de plantas como modelo. Então, ele vai contar para a gente um pouquinho o que é semioquímicos, né? E vai falar um pouco desse trabalho. Então, André, a rede é toda sua, é toda nossa. Eu agradeço aos presentes. Obrigado. E agradeço a você também por ter aceito o convite. Eu sei que aí são 11h30 da noite, então agradeço por você estar com a gente mesmo tão tarde aí para você, tá? Não, sem problema, sem problema. Seja bem-vindo. Bom, vamos lá então. Bom, boa noite a todos. Como a Juliana me disse, meu nome é André Sarri. Eu trabalho no Departamento de Biointerações e Proteção de Colheitas aqui na Inglaterra. A gente está tentando desenvolvendo métodos de melhoramento de produção agrícola. A gente está em quase 10 bilhões de habitantes, está previsto para 2050 quase 10 bilhões de habitantes, e produzir comida para todo esse tipo para tanta gente, né, vai ser um desafio que a gente está tendo para os próximos anos. E só hoje, por exemplo, 800 milhões de pessoas não têm o que comer, não está comendo. Então, a gente atrela tudo isso a mudança climática, o uso de agrotóxicos, né, que é uma outra parte, que eu não vou discutir isso, as mudanças climáticas, pragas, desenvolvimento, cada dia se descobre novas pragas, esse tipo de coisa. Então, é isso que a gente faz, desenvolve métodos para controle de produção de alimentos. Tudo na natureza está conectado. Tudo está conectado, assim, aqui no planeta a gente está ligado a tudo, não existe um só ser humano que está vivendo isolado nesse planeta. Eu, quando eu tive uma criança que cresceu no sítio, na zona rural, com 9 anos, eu aprendi essa importante lição da natureza. Um dia meu pai me levou para pescar, era um dia de sol, estava bastante calor, assim, eu devia ter 9 anos de idade, e eu estava suando bastante, né, eu tirei a camisa, que estava fazendo bastante calor aquele dia. Aí ele falou, você tá vendo aquelas nuvens ali em cima? Aquelas nuvens no céu ali? Eu falei, tô, você faz parte daquilo. Eu falei, eu sei, o Padre Zé de Cajubi, da minha cidade, falou que quando eu morrer eu vou para lá. Aí meu pai, não é isso que eu quero dizer, você faz parte daquilo ali, você faz parte da nuvem. Mas como assim? Você tá suando agora, é água que tá saindo do teu corpo, essa água tá evaporando, ele não disse exatamente essa palavra, ela vai formar uma nuvem, a nuvem vai condensar, vai formar água, vai cair na terra, vai irrigar plantas, que vai servir de alimentos para os animais, e tudo isso é um ciclo. Eu confesso que aquele dia a gente não pescou muito bem, assim, a gente não conseguiu pegar muito peixe, mas o que ele me falou ficou marcado bastante na minha vida, porque meu pai, com a quarta série que ele tinha, ele conseguiu falar o que cientistas estudam há anos, né, que é a interação da natureza, de que maneira que as coisas se organizam e vivem em harmonia da natureza. Só para curiosidade, né, o mais incrível do corpo humano, né, que ele tem 100 trilhões de células, e 90% dessas células não são células humanas, são fungos, são bactérias, são micro-organismos. E a coisa que nos torna humanos, na verdade, não é humana. Então, dentro de nós, dentro de cada um de nós, está a história da vida no planeta.
né? Por isso que é interessante estudar as interações que ocorrem na natureza, porque quando a gente estuda as interações da natureza, de uma certa maneira, a gente está estudando a nós mesmos. Bom, então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre plantas. Como vocês podem ver, a planta, quando a gente sofre alguma coisa no nosso ambiente, a gente tenta se livrar disso, né? Quando a gente está com calor, a gente vai buscar sombra, quando a gente está com sede, a gente vai buscar água. Uma planta, quando ela está ali, ela não consegue se mover, ela não consegue se mover do lugar. E ela vai ter que aprender a se adaptar naquele meio que ela está, que ela não vai se mover. E ela utiliza bastante métodos para poder se adaptar onde que ela está. Como ela não vai poder sair daquele lugar que ela está, então se ela estiver cercada por insetos, por pragas, por seca, ela vai tentar de tudo se adaptar àquilo, né? Então são princípios básicos, assim, sobreviver, ela vai tentar se sobreviver, se preservar e se adaptar. E para isso ela usa comunicações. Como diversos fatores, assim, que ela utiliza. Tem até o Chacrinha ele falava que quem não se comunica se trumbica, né? Então, isso serve para as plantas também. Se as plantas não conseguirem se comunicar, elas não conseguem sobreviver. Então, de que maneira que elas se comunicam, né? Então, de que maneira que elas se adaptam ao meio que ela está? Ela utiliza diversos fatores, assim. Um deles é chamado de metabólitos secundários, que são compostos químicos que ela vai produzir para tentar se adaptar àquele meio. Por exemplo, algum composto que não é agradável para insetos, ela vai começar a produzir isso. Quando o inseto estiver comendo as folhas, ela vai tentar se livrar do inseto, ela começa a produzir metabólitos secundários, que são compostos aí que vai tentar se livrar dos insetos. Ela possui cor, cheiro, sabor, por exemplo, ela vai desenvolver flores, cheiros, etc., para os animais carregar sua semente, que ela precisa, a vida sexual dela está em jogo, né? Então, os animais vão levar semente, vai polinizar insetos, esse tipo de coisa. Então, ela utiliza vários artefatos para poder atrair insetos para ela. Porque entre o inseto e os animais, entre a gente tem uma escolha, né? A gente tem o cérebro, a gente pode mudar de lugar se a gente não está bem. Agora, com as plantas, não, ela tem que se adaptar com isso. Então, para isso, ela utiliza vários sistemas enzimáticos, e ela possui eficientes métodos para captar sinais emitidos pelo meio. E esses sinais emitidos pelo meio, ele pode estressar a planta. A gente pode utilizar esse tipo de termo cientificamente correto, estresse. Uma planta, ela está estressada. O que é estressar, né? Você ativar respostas de defesa nessa planta. Ela vai tentar se livrar disso ou se adaptar a isso. Você está estressando ela. Por exemplo, condições climáticas, ataque biológico, falta de nutriente e interferência do homem, inclusive. Condições climáticas é bem simples, não tem água. Ela vai estressar por isso, ela precisa de água, que ela não tem. Ela vai tentar se adaptar a isso. Talvez ela vai morrer disso, mas ela vai fazer o máximo para não morrer, ela vai tentar se adaptar a esse tipo de coisa. Ataque biológico, tem insetos, insetos, fungos, pragas agrícolas que vão atacar a planta, falta de nutrientes, solo pobre, e a interferência do homem, né? Hoje em dia, a interferência do homem está prejudicando bastante esse tipo de comunicação entre as plantas. Eu vou falar mais à frente, principalmente poluição e ozônio, né? A poluição, ela está interferindo bastante nesse tipo de comunicação entre as plantas. Então, aqui, basicamente, são três fatos, assim, três importantes papéis. Eu vou só me dedicar a esse aqui e a esse aqui. Eu não vou falar sobre isso, metabólitos secundários, se é que é uma coisa, assim, que existem disciplinas em universidades, então não é tão simples de falar, porque existem várias coisas. Aqui a gente entraria em descoberta de novos fármacos, etc. São compostos que a planta produz para se defender e que a gente pode usar a nosso favor. Eu vou falar basicamente sobre VOCs, né, o Volatile Organic Compounds, são compostos orgânicos voláteis que a planta ela libera para se comunicar. E eu vou falar também sobre a rizosfera, que são compostos que ela emite pela raiz de uma planta a outra para se comunicar. Compostos orgânicos voláteis, né, eles entram numa classe que a gente poderia chamar de semioquímico. O que são semioquímicos? Né? Semioquímicos é uma substância ou uma mistura química de compostos que vai transportar e vai levar uma mensagem. Então, basicamente é isso. Semioquímicos é uma substância que transporta uma mensagem.
Aqui a gente entra naquele sentido de feromônios e aleloquímicos. Vou explicar. Feromônios é quando a substância emitida por uma planta, ela vai de uma planta para outra planta, significa que é para a mesma espécie. Não é só em planta, também animais, por exemplo, feromônios, uma cadela no cio, por exemplo, ela tá emitindo certos feromônios que vai atrair o macho para acasalamento. Animais utilizam isso. E insetos utilizam bastante isso, feromônios de atração. Então, feromônios são comunicação entre organismos da mesma espécie. E os aleloquímicos já são diferentes, são semioquímicos também, são compostos produzidos, mas que vai de uma espécie para outra. Por exemplo, uma planta pode emitir um semioquímico para atrair um inseto, para repelir um inseto, ou um inseto pode emitir um semioquímico, um aleloquímico para repelir outro inseto, enfim, são de diferentes espécies, né? Esses compostos, eles são geralmente, eu não gosto de delimitar, mas eles são geralmente de baixo peso molecular, são pequenos, são compostos voláteis que se volatilizam bem rápido, assim. Os compostos orgânicos voláteis, né, que eu posso dizer, eles seriam um alfabeto vegetal, eles seriam as letras e as palavras que uma planta utiliza para se comunicar. Como vocês estão vendo aqui, ó, isso daqui é uma... odeio usar esse tipo de coisa, porque eu não gosto de usar comunicação, usar fatores humanos, assim, colocar sentimentos numa planta, né? Falar, por exemplo, a gente fala, a gente usa letras, palavras, para a gente se comunicar. Uma planta, ela não fala, mas ela usa artifícios para se comunicar, e esses artifícios estão aqui na tela, são compostos orgânicos voláteis, que poderiam ser classificados assim como letras, e a mistura desses compostos aqui poderiam formar frases. Então, se você quiser ouvir, ou você quiser saber como que uma planta se comunica, é bem simples, você pode ir numa mata, respirar profundamente, e aquele cheiro que você vai sentir é uma mistura de compostos orgânicos voláteis. Esse cheiro que você está sentindo na mata não é para a gente, a planta não está fazendo isso para a gente se sentir relaxado, em paz. Ela está usando esses cheiros, esses compostos, para poder se adaptar ali onde que ela está. Ou para atrair insetos, ou para repelir insetos, ou para comunicar de uma planta para outra, para emitir um sinal de uma planta para outra. Então, o que está aqui na tela são chamados de terpenos, são monoterpenos, são compostos de baixo peso molecular, que uma planta utiliza para se comunicar. Então, basicamente, o que a gente tem aqui são letras, são palavras que uma planta vai entender quando receber esse sinal, né? Ela vai entender o significado dela. Então, pode uma planta ouvir o sofrimento e o estresse de sua vizinha? Ela pode usar essa informação para resistir, sobreviver no futuro? Né? E de que maneira ocorre essa comunicação? De que maneira uma planta manda sinal para uma outra planta, né? Ela pode ouvir, será que uma planta sofrendo, essa planta aqui primeira aqui, ela está sofrendo, será que ela pode ouvir, será que essa planta aqui pode ouvir o que essa aqui tá sofrendo? Pode, sim, ela pode, né? Então, de que maneira que isso acontece? Eu vou mostrar para vocês um vídeo agora, um vídeo não, a Juliana pode publicar o primeiro link, que é de um vídeo de YouTube, de um pesquisador de Israel, que ele trabalha com comunicação de plantas. Então, o que eu vou falar basicamente que está na palestra dele, vocês podem ver. É uma planta levando informação a uma outra planta, uma planta levando dados para uma outra planta. Então, o trabalho é do professor Ariel Novopansky, ele é da Universidade de Israel, ele tem um vídeo no YouTube que ele apresentou o TED uma vez. Então, o que ele fez para provar que uma planta comunica com uma outra planta? É um experimento bem simples, assim, que ele conseguiu fazer. Ele pegou uma planta e dividiu a raiz dela, como vocês estão vendo aqui, ó, e colocou uma parte da raiz em um vaso e uma outra parte da raiz em um outro vaso. E a esse vaso, ele colocou outros vasos e colocou outras plantas. Então, essa planta aqui, ela está conectada com uma segunda planta pela raiz. Tá vendo? Uma planta conecta com a outra, que conecta com a outra, que conecta com a outra. Aí ele falou, o que eu posso fazer com isso? Né? O que eu quero ver? Alguma coisa simples que dá para ser feita, né? Então, o que ele fez? Ele colocou no primeiro vaso um composto tóxico.
Quer dizer, a primeira planta vai receber esse composto tóxico pela raiz, ela vai absorver esse composto tóxico pela raiz, metade da raiz dessa planta. Mas então, o que ele queria ver? Né? Então, ele pegou um experimento bem simples, ó. Ele foi ver estômatos. Estômatos vamos dizer o seguinte, se uma planta está feliz, ela está respirando, ela está saudável, está trocando gases com o meio externo, então ela vai manter os estômatos abertos, que vai ter uma troca de gases ali. Se uma planta está estressada, ela vai fechar os estômatos. Por quê? Porque ela vai tentar economizar energia. Então, é isso que ele fez. Ele colocou aqui nesse primeiro vaso aqui, um composto que fizesse com que a planta fechasse o estômago. Então, ele fez isso. Ele colocou um composto e ele percebeu que em pouco tempo, essa primeira planta fechou o estômago. Por quê? Porque tinha o composto aqui no vaso, a raiz absorveu, a planta viu que esse composto era tóxico, então ela fechou os estômagos. Só que aí ele percebeu que a segunda planta, a terceira planta, a quarta planta, a quinta, sexta, sétima, enfim, infinitas plantas que ele colocasse, começou a fechar os estômagos. Quer dizer, a segunda planta fechou os estômagos também. A terceira planta fechou os estômagos, a quarta, a quinta, mas como isso, né? Por quê? Porque a primeira planta, ela recebeu um sinal tóxico e ela fechou os estômagos para poder se defender contra isso. Só que ela mandou um sinal para a vizinha, ela mandou para a raiz, aqui, ela mandou a outra parte para a raiz, que foi absorvido por essa segunda planta, que fechou também o estômago. A outra planta fechou o estômago, então uma mandava informação para a outra. Uma mandava uma informação para a outra. Então, mas por que avisar o vizinho, né? Por que a planta recebeu o composto tóxico, fechou o estômago, por que ela, ainda em risco, ela foi tentar avisar o vizinho, né? Ela avisa o vizinho, ela avisa a vizinhança dela, como ele provou isso daí nesse experimento. Basicamente, avisar o vizinho, por quê? Porque a gente precisa manter a espécie, né? Se eu estou sofrendo, provavelmente a minha irmã, a minha vizinha, ela vai sofrer também, e isso pode causar uma extinção da nossa espécie. Então, a planta, ela pode informar uma outra para quê? Para manter o DNA dela, para manter a integridade dela. Né? Então, ela avisa a vizinha basicamente para isso. Um outro tipo de comunicação que ocorre também, que flores, né? A polinização. Eu vou falar um pouquinho sobre a polinização também. Ela precisa ser atraente, né? As flores, elas criam perfumes, formatos diferentes para ser atraente para um tipo específico de inseto que vai polinizar, né? Então, vamos falar aqui sobre a abelha, né? Sobre a abelha. Então, a gente tem uma folha aqui. Se a gente pegar uma pétala dessa folha e a gente ampliar ela, a gente vai colocar uma luz especial nessa pétala de flor e a gente vai perceber que essa região central aqui pelo círculo, ela vai brilhar a um certo comprimento de onda. Mas por que isso, né? Então, vou mostrar um exemplo mais real aqui. A gente tem flores e a gente vai colocar uma luz especial. Vocês vão perceber que o meio, ele vai ficar mais escuro. Todo o meio aqui vai ficar mais escuro. Ó. A planta desenvolveu isso, ela aprendeu isso. Só a ponta aqui da pétala vai ficar escura. Por que isso, né? Mas por que isso vai acontecer? Porque os insetos, né, ele tem os olhos, eles conseguem enxergar em ultravioleta. Então, quando ele enxerga em ultravioleta, o que vai fazer? O inseto está voando, ele vai enxergar uma luz ultravioleta e ele vai ver uma região central brilhando. Então, ele vai ser atraído por essa região central. E é nessa região central, coincidentemente, né, a planta já sabe disso, é onde está o pólen dela. Então, para que o tiro seja certeiro, para que o inseto acerte exatamente aonde está o pólen, ela vai fazer brilhar essa região central aqui, né? E esse composto, essa classe de compostos são chamados de flavonoides, né? No caso aqui é um flavonoide. Então, sempre na região central das pétalas, a gente vai ter o flavonoide, né? Como vocês podem ver aqui. É um artifício que ela desenvolveu para atrair insetos, né? Ela não vai poder sair do lugar, ela precisa polinizar, então ela desenvolveu esse artifício para atrair insetos.
Agora eu dei 2 exemplos, né, do vídeo que a gente teve de comunicação de um lugar para outro. Falei também sobre os artifícios que ela utiliza na polinização. Existem vários outros tipos de coisa, mas por questão de tempo eu não vou detalhar tantos. E eu vou falar basicamente agora o âmago da minha pesquisa, né, o centro, exatamente o que a gente faz aqui. Semioquímica, né, eu estava falando, eu trabalho com ecologia química, eu trabalho com semioquímica. Como eu disse no início, semioquímico é um composto que leva uma mensagem. Então, vamos imaginar o seguinte, a gente tem 2 plantas aqui, 2 mudas, uma delas está sendo atacada por um inseto. O inseto está aqui, um pulgão, ele está sugando a seiva dessa folha. A planta vai perceber isso, mecanismos enzimáticos que ela tem, ela vai perceber isso, e ela vai alterar o perfil químico dela. Então, ela vai começar a produzir compostos voláteis, ela vai começar a produzir letras aqui, como um grito de socorro. Esses compostos, inicialmente, ela não produzia. Ela vai começar a produzir agora, porque ela está sendo atacada por um inseto. O que esse composto vai fazer? Esse composto, ele serve como um grito de socorro. Ele vai atrair inimigos naturais. A planta sabe disso, então ela vai produzir um composto químico que vai atrair um inimigo desse pulgão aqui. Então, o pulgão vem, começa a sugar, a planta altera o metabolismo dela, começa a produzir compostos, libera para a atmosfera, e esse composto vai atrair vespa. A vespa vem, pousa na planta e devora o inseto. Esses compostos que ela desenvolveu, que ela começou a produzir, eu chamo de um grito de socorro, que vai atrair vespa, que vai atrair. Só que a questão é a seguinte, ela vai avisar a outra planta que ela foi atacada, que veio uma vespa que devorou. Só que ela vai avisar a planta, então é isso que a gente estuda, de que maneira que ela avisa a planta, a vizinha. Ela pode avisar aéreo, por voláteis aéreos, ou ela pode avisar pelas raízes, tá? Então ela avisa o aéreo ou pelas raízes. São compostos químicos que vai chegar na outra planta, a outra planta vai começar a produzir os mesmos compostos que anteriormente ela não produzia. Então, que vai atrair inimigos. Então, tá vendo? Ele vai chegar e vai atrair o inimigo. Então, quais são os fatores que disparam essas respostas de defesa, né? Isso que a gente pesquisa, de que maneira que uma planta avisa uma outra. Então, isso é importante que fica bem claro para todo mundo, porque depois eu vou começar a aprofundar mais no tema. Então, é importante isso. Ó, o inseto vem, começa a comer a folha da planta, começa a sugar a seiva da planta, a planta vai produzir um composto que vai atrair um inimigo desse inseto. É basicamente isso. Então, vamos dar um exemplo na folha do milho, né? A lagarta do milho. É uma praga, esse aqui foi um resultado que foi publicado em 2007 na Science. Então, a lagarta do milho, a Spodoptera frugiperda, vários outros tipos de lagartas, eles começam a comer a folha do milho. O milho aprendeu a reconhecer a saliva da lagarta. A saliva da lagarta, a secreção oral da lagarta, produz um composto que é chamado de volicitina. Essa volicitina, o milho aprendeu a reconhecer. Então, toda vez que a lagarta está comendo a folha do milho, ela vai secreção oral, ela vai ter baba ali, salivando, e esse composto, essa volicitina, vai entrar em contato com a folha. Obviamente, ela está comendo, vai entrar em contato com a folha. E essa volicitina vai disparar uma resposta de defesa na planta, que vai fazer com que ela comece a produzir compostos que vão atrair predadores. Né? Se você fizer cortes e imitar a mordida de uma lagarta na folha do milho, o milho não vai produzir esses compostos. Por quê? Porque ele só vai reconhecer a volicitina, que essa aqui tem que estar na saliva da lagarta. Então, basicamente é isso. A gente tem uma plantação de milho. Se a gente for fazer uma análise química dessas folhas do milho, e se a gente começar a perceber que existe uma grande concentração desse composto aqui que vocês estão vendo, vamos chamar de letras, uma letra vegetal, se é que é assim, a gente pode perceber que essa plantação de milho está com algum tipo de problema, porque esse composto está em alta concentração. Provavelmente o milharal está produzindo isso para atrair atenção, para poder pedir socorro por isso.
Aqui existe um trabalho, eu escrevi um texto falando sobre isso, a Juliana pode passar um link também, já pode passar o segundo link desse trabalho, tá? É um trabalho que saiu na Nature e é bem rapidinho, só para vocês verem de que maneira que os insetos comendo a folha de uma árvore interfere na formação de nuvens, interfere na mudança climática do planeta. É impressionante. O aquecimento global, ele vai a mudança climática, então não o aquecimento global, a mudança climática, o ataque de insetos, ele vai fazer com que a planta produza uma grande quantidade de compostos voláteis. Tá? Esses compostos voláteis, como eu havia dito há pouco, são palavras que as plantas utilizam para se comunicar, para mandar. Só que vamos imaginar que a temperatura está aumentando de uma certa região, a temperatura está aumentando. A planta ela vai perceber isso e ela vai começar a produzir uma grande quantidade de compostos químicos voláteis, que antes que ela não produzia, que ela vai começar a produzir agora. Esses compostos químicos voláteis, eles estão na atmosfera, ele vai chegar na atmosfera. Só que para formar nuvem, tá? Para formar nuvem, a gente precisa de partículas na atmosfera, são particulados, né? Que são cloud condensate nuclei, são chamados, né? São partículas. Então, o vapor de água, ele encontra essas partículas e ele encontra, o vapor de água encontra essas partículas na atmosfera, se condensa e forma nuvem e forma água. Só que o que acontece? Quando a planta produz muito compostos químicos, esses compostos voláteis, ele vai chegar primeiro nessas partículas. Ele vai alterar a estrutura física dessa partícula. Então, quando tiver um vapor de água, ele não vai conseguir se condensar nessa partícula e não vai ter chuva. Então, ele vai começar a interferir na formação climática. Lembra que eu havia dito, que meu pai me disse quando eu tinha 9 anos, né? Todas as coisas se interagem. Então, desde uma lagarta comendo a folha de uma árvore, vai interferir na formação de nuvens, né? Para vocês verem o quanto é importante essa área de estudo. Aqui eu vou falar sobre o push-pull, que é um trabalho que a gente desenvolveu na África. Na verdade, a gente não desenvolveu, a gente está trabalhando em colaboração com o pessoal da África, do Quênia, principalmente. É um tipo de interação entre plantas que eu acho maravilhoso, assim, que é impressionante. Eu fiquei impressionado quando eu fui lá, eu vi. Eu estou tentando utilizar esse tipo de tecnologia que eles utilizam, tecnologia entre aspas, tá? Porque não se usa nada de tecnologia. Eu estou tentando utilizar na pecuária, tentando controlar parasitas de gado. Tá? Então, ele é chamado de push-pull, ele é chamado de push e empurre. Eu vou falar mais ou menos aqui um pouquinho sobre... Peraí, André, oi. A gente, na verdade, passou um pouquinho dos 15 minutos iniciais da interação, mas estava tão divertido que eu não quis te interromper. Pode ir. Mas, na verdade, agora eu preciso, se você puder voltar um slide, só para a gente... tem algumas questões aqui. Tá joia. Eu confesso que eu poderia ficar ouvindo, sei lá, umas 2 horas o que você está contando para gente, realmente, porque é um assunto encantador. Vou fazer uma questão que está aqui, do Rômulo Pinheiro, e depois eu vou para o Facebook, porque a gente tem alguns pequenos comentários. Então, pessoal do Facebook, se quiserem fazer algum questionamento antes da segunda parte, quem está nos acompanhando aí, fiquem à vontade que eu vou falar com eles sobre isso, tá? Então, o Rômulo pergunta se os VOCs emitidos pela planta, como mecanismo de defesa contra o inseto, podem atrair um outro predador dessa mesma planta. Se caso não, como a planta sabe disso? Tipo assim... Deixa eu ver, os VOCs emitidos pela planta como mecanismo de defesa contra o inseto pode atrair um outro predador dessa mesma planta. Isso. Caso não, como a planta sabe disso? Nossa, me pegou. Sim, pode atrair outro tipo de predador, com certeza, pode. Eu não sei responder essa pergunta. Não tem problema nenhum. Não sei. Não, foi uma excelente pergunta, realmente foi uma excelente pergunta, uma pergunta muito boa, mas eu preciso pensar a respeito disso. Rômulo, conta para mim. Pode sim. Rômulo, conta para mim, você trabalha na área? Porque aí a gente pode dialogar um pouquinho mais sobre essa dúvida, né?
Então, assim, está dizendo que o próprio mecanismo de defesa poderia atrair mais predadores, né? Eu acredito que sim, né, André? Eu acho que eu já vi coisas sobre isso. É que depende, cada composto, por questões evolutivas, talvez, ela não vai emitir um composto, por exemplo, que vai atrair um predador de aranha, sendo que ela não está atacando por aranha, tá? Uhum. Mas esse mesmo composto que ela produz, pode servir como atrativo para um outro tipo de inseto também. O que eu posso contar, o que está acontecendo é o seguinte, devido a certas mudanças climáticas, ou tóxico, ou poluição climática, etc., esse composto que a planta está emitindo já não está funcionando mais. Por quê? Porque esses compostos eles são extremamente reativos. Então, quando você entra em contato, por exemplo, vamos imaginar o limoneno, né, o cheiro de laranja, que é produzido por citros, assim. O limoneno, ele reage bem rápido com o ozônio. Ele destrói o limoneno bem rápido. Então, a planta está produzindo esse volátil nem deu tempo de chegar no predador que ele já degradou, por questões de interferências humanas, assim. Ah, mas foi uma boa pergunta, Rômulo. Pode sim, pode atrair outro predador. Ela sabe por questões evolutivas, assim, se ela nunca foi atacada por uma aranha, por exemplo, ela não vai produzir um composto que vai atrair uma aranha. O objetivo dela é atrair, por exemplo, uma vespa, né? Mas pode acontecer isso sim, sem dúvida, sem dúvida. O Romulo está falando que ele é um estudante de química, né, Tá. André, na Como ela, graduação. como ela sabe, realmente é evolutivo. Aí tá o mistério, né? Aí que tá a beleza da coisa, né? Entender como que ela sabe disso. Aí que tá o Ah, mistério, é, que realmente eu não sei responder. Não, e também, Rômulo, sua pergunta foi excelente, né? Entendo que você Eu não gosto dessas trabalha. perguntas que te acerta a cara, assim, sabe? Que te deixa sem resposta. Que Não, te mas faz pensar. exatamente esse tipo de questionamento que faz pensar é excelente, né? E aí, Rômulo, a gente pode pensar junto e certamente a gente pode enviar para você alguma coisa. Eu até fiquei curiosa também, então acredito que eu e o André possamos fazer alguma pesquisa em relação a isso para Sim, posso fazer. Sem tentar te qualquer dúvida. responder, Rômulo, tudo bem? Excelente. Excelente estudante de química com uma excelente dúvida, tá vendo? Dúvidas espontâneas sempre são importantes. A Helena está perguntando também, André, se os semioquímicos poderiam interferir também em relação ao aumento de quantidade de chuva. Uh, pode, pode. Pode alterar a estrutura física desses particulados, assim. Pelo menos que foi publicado na revista Nature, é, ele prejudica a formação de nuvens, né? Ele até prejudica, porque esse composto ele chega nessas partículas, ele altera a estrutura física e o vapor de água não consegue se condensar. Mas pode acontecer o contrário também, né? Pode acontecer, não sei, pode acontecer o contrário também, e modificar. Eu acho que você conhece essa pessoa que fez essa dúvida, não sei, assim, Gabriel Sarria, acho que conhece? Conheço sim, Gabriel Sá é meu sobrinho, Então, na verdade, meu ele está caçulinha. falando que parecem umas borboletinhas, uns insetinhos. Eu perguntei para ele o que ele estava dizendo que parecem umas borboletinhas, mas eu não sei exatamente. Talvez sejam Ah, os tá, fox. eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Aí, no caso, é mudança de temperatura, umidade e temperatura que deixa os insetos, assim, na medida que vai chegar uma chuva, por exemplo, muda a temperatura. Não, ele falou bem antes, bem antes. Ele Bem, falou sobre que parece um insetinho, uma ave, né? sim. Mas assim, tem uma outra questão. O Fausto Silva Júnior disse que está excelente, tudo que você está dizendo. E está Obrigado. dizendo que lembrou do mestrado e doutorado dele na época de 90, onde ele pesquisava sobre feromônios. E ele está adorando poder atualizar agora e está agradecendo. Nós é que agradecemos, Fausto, você está assistindo a gente. E, na verdade, o Gabriel também fez uma outra pergunta, perguntando se as plantas podem produzir cheiros que atraiam predadores de animais. E se existe alguma linha de pesquisa de síntese desses VOX. Tem. O que mais tem, assim, tem os químicos sintéticos, eles trabalham muito sintetizando compostos, assim, feromônios. Isso tem muito. Tanto que é curioso que
que existem certos compostos que a planta produz que é extremamente difícil de ser sintetizado por uma pessoa, assim. Requer muitos anos de análise, anos de síntese, muito reagente, muita coisa para poder conseguir sintetizar um grama desse negócio, assim, sabe? Há compostos que são bem difíceis de ser produzidos. Que pode atrair animal, sem dúvida, sem dúvida. Tem sim, tem inclusive algumas plantas carnívoras que elas atraem pequenos mamíferos, assim, ou pequenos anfíbios também. Pode atrair animal, sem dúvida. A gente está aqui, também tem um comentário de uma pessoa muito querida, um parceiro de muitos anos, professor Vitor Martim Quintana Flores, ele é da Universidade Estadual do Norte Fluminense, e ele comentou que ele está assistindo e lembrando da graduação e mestrado dele, assim como eu, né? Nós trabalhamos com interação inseto-planta, né? Eu na minha graduação, ele também, e no meu mestrado ainda também, interação inseto-planta. Então, como eu disse, eu poderia ficar ouvindo você por 2 horas, que não seria muito. Vitor, saudade de você, agradeço você estar na nossa audiência, é uma honra ter você por aqui. Aprendi muito sobre isso com ele, com a professora Ana Beatriz Garcia, que trabalhava com ácido abscísico, todos nós envolvidos nessa questão estresse salino, professor Gonçalo, é uma área muito interessante, né? E eu acho que eu vou, então, falar para você continuar contando para a gente sobre o push-pull, que eu não conheço, porque todos estão bastante curiosos. E aí, no final, a gente faz uma nova rodada de questionamentos. O que você acha, André? Tá ótimo. Se der tempo, eu queria falar um pouquinho sobre os animais, mas eu não sei se vai dar tempo, aí depende de você, as regras aí. Não tem. Aqui a regra é a audiência, né? A gente faz 15 minutos interação, 15 minutos interação. A gente já passou um pouquinho desse tempo, mas assim, se todo mundo aqui estiver curtindo e a gente vai continuando. Eu só vou pedir para a gente você falar mais 10, 15 minutos e a gente interage e fala dos animais. Você me para, então. Tá, pode ficar tranquilo, tá? Então, por favor, fique à vontade. Bom, o push-pull é uma tecnologia, entre aspas, desenvolvida por quenianos, tá? Ele desenvolvido na África, ele é um sistema harmônico de colaboração entre plantas e insetos que é impressionante. Eu tive lá, eu conheci. Eu estou tentando aplicar essa técnica na pecuária brasileira, utilizando controle de carrapatos ou parasitas em gado, em cachorro. Em cachorro a gente está quase chegando perto, tá? Que a gente trabalha com o pessoal da Universidade Federal de Goiânia, o Jaires, a professora Lígia, a Lorena. Então, o push-pull é o seguinte, é um método que eles utilizam para controlar pragas agrícolas na África sem utilizar agrotóxicos, somente utilizando semioquímicos e comunicação entre plantas. O que ataca ali na produção de milho, eu vou falar sobre produção de milho, tá, do Quênia, é os stem borers. São insetos que é uma mosquinha, tá, ela vem, ela bota um ovo, vai sair ali uma lagarta, a lagarta ela se mete dentro da planta, por isso é stem, tá vendo, dentro da planta ali. E ali dentro ela bloqueia a passagem de xilema, floema, e a planta morre, ela define. Então, são lepidópteras, tá? E essas larvas, né, elas entram dentro da planta, ela causa um prejuízo de 88% de percas agrícolas para um queniano, para um pequeno produtor. Então, os inseticidas, tá, pode ser utilizado inseticida, mas o problema é o preço, ele é muito caro, não são todos os produtores ali que podem comprar inseticidas para controlar essa praga, então, acaba perdendo 88% da produção. A mosquinha vem, bota ovos ali, os ovos germinam lagartas sedentas, morrendo de fome, que elas vão comer tudo que tem ali, elas se metem dentro do milho, dos vasos do milho e destrói tudo. Só que, como desgraça pouco é bobagem, ali a gente tem a chamada estriga. Acredita em mim, a estriga ela consegue ser 1000 vezes pior do que os insetos que estão comendo a plantação do trigo. Era uma dama sádica, eu diria assim. Eu escrevi alguma coisa falando sobre o push-pull também, se você pode publicar o link, Juliana, tá? Então, a estriga é uma erva daninha. Ela tem 23 espécies de ervas daninhas ali, causadas pela estriga. Ela é um parasita de raízes, tá? À medida que a
o milho começa a crescer, ela vai germinar junto com o milho. Ela compete por nutrientes com o milho, o solo já é pobre, tá? O solo já é pobre, já não tem tantos nutrientes, e a estriga começa a utilizar os nutrientes do milho, começa a competir por esse nutriente. Ela prejudica a fotossíntese do milho, tá? Prejudica, o milho não consegue realizar a fotossíntese certa, e ela tem um efeito fitotóxico. E os campos, né, os produtores, quando eles são atacados pela estriga, eles abandonam o campo, eles tacam fogo. Só que, como eu disse, que ela é uma dama sádica, porque ela produz sementes que são extremamente microscópicas, são sementes pequenas, assim como grãos de poeira, de poeira. E uma estriga consegue produzir milhões dessas sementes. E essas sementes, elas ficam no solo, socadas no solo ali, até 10 anos viáveis. Tá? Então, o produtor, ele vem, ele planta o milho começa a germinar, aí a estriga germina também. Aí começa a competir por nutriente, etc. e tal, e o milho não vinga, como diria meu pai. E eles queimam, tacam fogo, porque as perdas são em torno de 100%, tá? Eu não estou exagerando, são em torno de 100% da produção de milho ali. Então, você vai passar herbicida, é caro, não funciona como deveria funcionar. Então, eles utilizam um sistema simplesmente observando como que a natureza se comunica, como a natureza interage. Então, tem a plantação de milho ali, a estriga vem, começa a absorver nutriente do solo, o milho não consegue sobreviver e morre. E a estriga, como ela cresce bastante, ela vai produzir sementes. As sementes são bem pequenas, como eu havia dito. Elas esporulam as sementes, vai para o solo, são sementes microscópicas e ficam ali ativas até 10 anos. São milhões de sementes ali no solo. Você não consegue remover essas sementes ali. Então, taca fogo. Eles tacam fogo na plantação. E com isso também tem o ataque de insetos, né? O milho, ele produz compostos voláteis, como havia a pergunta do Rômulo, tá? O milho produz compostos voláteis que também atraem essa mosquinha. Então, ele produz compostos voláteis, o cheiro de milho, que são esses tipos de compostos aqui, e ele vai atrair essas mosquinhas. Então, atrelado tudo a isso, a gente tem a estriga, a gente tem a mosca. Então, o produtor queniano, ele taca fogo na plantação dele e vai embora. Perde tudo, perde quase 100%. Mas eles descobriram que existem plantas que pode ser muito mal quando quiser, tá? É uma brincadeira, tá? Não é má, não. É abençoado, eu diria. É chamado de desmódio. O desmódio é uma planta que eles descobriram observando, que faz o seguinte. Então, o que eles fazem? Eles plantam o desmódio no meio da plantação de milho. O que o desmódio faz? O desmódio produz pela raiz um composto, vários compostos, são isoflavonoides, chamados de isoflavonoides, que vai germinar as sementes da estriga. Todas as sementes que estão ali escondidinhas, tamanho de poeira, vai germinar. Você vai falar, mas puxa vida, então o desmógeno está favorecendo a estriga, porque está germinando. Sim, ele faz isso, mas depois ele dá um soco de misericórdia, tá? O desmódio libera pela raiz compostos que vai favorecer a germinação da estriga. Lembra daquelas sementinhas que ficam até 10 anos ali guardadas? Elas vão todas germinar. Só que em seguida ele produz um outro composto, que é um alelopático, um composto alelopático, que vai reduzir, que não vai favorecer o desenvolvimento da raiz pela estriga. Então, o que ele faz? Ele acorda a estriga germina, só que ela não consegue sobreviver. Por quê? Porque esse composto que o desmógeno produz faz com que a estriga não consegue desenvolver a raiz, fazendo com que a estriga morra, ela não consegue sobreviver. Só que, junto a isso, o desmódio, que tem outro nome, desmódio, ele produz compostos orgânicos voláteis que repelem as moscas, Ele vai repelir a mosca. Só que existe uma regra básica em ecologia química, tudo que é repelido tem que ter alguma coisa que vai atrair no lugar. Então, observando, os produtores quenianos descobriram que o capim-napier, ele produz compostos que o milho produz também, só que uma maior quantidade. Então, vai fazer com que as mosquinhas prefiram o capim-napier
do que o milho. Então, planta o capim-napier produz esses compostos e as mosquinhas preferem ir para o capim-napier do que no milho. Só que o capim-napier, ele produz uma goma. Então, a mosquinha vai atraída pelo cheiro do capim-napier, bota os ovos, as lagartas eclodem, só que ficam presas nessa goma do capim-napier, não conseguem se desenvolver e morrem. Então, é um sistema de equilíbrio perfeito. Ó. O desmógeno mata a estriga, não favorece a germinação favorece a germinação da estriga e em seguida mata ela, produz compostos voláteis que vai repelir a mosquinha, o capim-napier produz compostos aqui pela raiz que vai matar a estriga, produz compostos voláteis que vai repelir a mosquinha, e o capim-napier vai atrair as mosquinhas. Então, é um sistema harmônico perfeito. Eu tive lá, ó, eu tirei algumas fotos, como vocês podem ver, tá vendo? Aqui tem o milharal, logo embaixo aqui tem o desmódio, que ele está aqui ajudando o milho a repelir as mosquinhas e também impedindo a estriga de sobreviver. Germina a estriga e em seguida a estriga morre. E do lado aqui da plantação de milho, vocês veem plantações de napier. A plantação de napier, ela serve como um atrativo. Então, o desmógeno repele a mosca e o capim-napier atrai. É esse que é o tipo de tecnologia que eu estou tentando usar na pecuária brasileira, na produção de leite. Tá? Mas aí eu vou explicar se der tempo. Então, tem algumas fotos aqui que eu tive lá no Quênia, eu tirei várias fotos, eu fiquei bastante impressionado com esse trabalho. Aí eu dei uma palestra também numa organização que tem, né, que é o Spotlight on Africa, que é um grupo de pessoas que trabalham em colaboração ali com a África. E eu vou falar agora também sobre rizosfera, sobre raízes. Lembra que eu havia dito? Eu falei só sobre voláteis e um pouquinho sobre raiz aqui no push-pull. Tá em inglês por questões do Instituto. Tá? Todo trabalho que é desenvolvido aqui no Instituto tem que estar apresentado em inglês com o logo do Instituto. Então, a partir de agora vai estar em inglês algumas passagens, mas é tranquilo, tá? Então, a rizosfera raiz é uma região ali da planta que existe uma interação muito grande com micro-organismos que vivem ali na terra. Então, existe uma colaboração muito grande. Para ser bem rápido, a planta ela produz açúcar, esse açúcar vai atrair certas bactérias benéficas para a planta. Essas bactérias, elas produzem compostos assim como hormônios de crescimento vegetal, como solubilizadores de metais, esse tipo de coisa. Então, é uma colaboração, tá? A raiz produz alguma coisa, e em troca recebe uma ajuda das bactérias, mas recebe ajuda também de fungos, principalmente de fungos chamados de micorrizas, tá? Que esses fungos, eles vivem em colaboração com as plantas e etc. Só que a rizosfera também é uma zona onde a planta emite mensagens de uma planta para outra. Lembra quando eu havia dito que ela emitiu pelo ar ou pela raiz? Então, ela vai emitir também pela raiz, tá? É isso que eu vou falar agora. Então, vamos imaginar um experimento que foi desenvolvido aqui no Instituto, a gente já até publicou já. Então, vamos imaginar esse experimento. Lembra que eu havia dito para vocês? Ó, a gente usou Vicia-faba, que é um feijão, para fazer esse experimento, tá? Para provar a comunicação das raízes. A gente usou o afídio, que é um pulgão, e a gente usou um parasito do afídio, que é uma vespa, tá? Esse tipo de coisa. Então, como que funciona? Ó, o pulgão vem na folha do feijão, o feijão vai perceber o ataque do pulgão, vai produzir um composto volátil, esse composto volátil vai atrair essa vespa. É isso aí que é a chave do experimento, tá? Então, vamos imaginar um vaso enorme de terra, tá? Um vaso bem grande de terra. É um mesocosmo. Nesse mesocosmo, a gente planta uma planta que vai ser chamada de doadora, o feijão, aquela plantinha de feijão que vocês viram ali. Ele vai ser chamado de planta doadora. Uma outra planta que a gente não faz contato de uma planta com a outra, tá? A gente coloca essa planta A aqui sem contato com essa planta doadora, sem raízes, sem contato com o fungo. Uma outra planta conectada a essa planta doadora pela raiz, uma outra planta conectada pela raiz e pela hifa. Hifa, tá? É um fungo que vai servir de neurônio, vou dizer assim, essa palavra, neurônio. A hifa é um fungo que vive em colaboração com a raiz, ela leva informações de uma planta a outra. A raiz manda por esse fungo,
esse fungo manda uma informação para uma outra planta. Então, o experimento é esse, tá? É uma planta doadora central, uma planta C aqui, que está tendo em contato com a raiz e esse fungo, e uma outra planta que só está tendo em contato com a raiz. Tá? Então, a gente tem 4 plantas aqui. Então, na planta do meio, a gente contamina ela com insetos, tá? A gente infesta ela com insetos. Então, o que é esperado? A planta B e a A são controles, tá? São só controles que a gente usou. Então, o que vai acontecer? Essa planta central aqui, ó, ela está sendo atacada por pulgão, ela está sendo atacada por inseto. Então, o que ela vai fazer? Ela vai começar a produzir compostos voláteis para atrair parasitas. Mas também ela vai começar a enviar informações pela raiz. Então, a gente tem 2 condições aqui, ó. A planta C, que ela está conectada pela raiz, e a planta D, que está conectada não pela raiz, mas pelos micélios, por um fungo. Tá? Então, depois de 96 horas desse experimento, o que a gente faz? A gente coleta os compostos voláteis dessa planta. A gente coleta os compostos voláteis dessa planta e depois a gente faz um teste para ver se esses compostos voláteis são atrativos para o parasito. Então, basicamente é o seguinte, ó, depois de 96 horas, o que a gente concluiu? Que, deixa eu fazer, esses gráficos aqui tá bem complicado, então para ficar bem mais fácil, fica assim, ó. Plantas que estavam ligadas entre si pela micorriza, tá? Elas atraíam vespas. Elas atraíam vespas. Por quê? Porque a planta central mandou informação, e essa informação chegou para a outra através da micorriza. Como vocês podem ver nesse gráfico aqui, ó. Planta C e planta D, ó, ela atraiu vespa. As outras 2 plantas que não estavam ligadas entre si, essas 2 plantas aqui que estavam... Essas 2 plantas A e B que não estavam ligadas com a planta doadora, elas não atraíram vespa. Então, a conclusão que a gente chegou é a seguinte: a planta doadora no meio, ela recebeu, ela estava infestada por parasita, ela liberou compostos voláteis pelo ar e ela emitiu compostos pela raiz. Quem recebeu essa informação foram somente as plantas que estavam ligadas com a micorriza, com esse fungo. Então, o fungo, ele serviu como um transportador de informações, ele levou uma informação de uma planta para outra, tá? Então, a gente queria saber que informação que a planta levou. Agora vai ficar mais fácil de entender, tá? Então, a gente fez um experimento de hidroponia. A gente pegou feijão e a gente cresceu esse feijão em um meio aquoso de hidroponia, água e nutrientes, tá? É um vaso com hidroponia. Entenda isso, esse desenho é isso, é um vaso com feijão hidropônico. Num grupo de plantas, a gente chama de PHC, num grupo de plantas, a gente infestou com insetos. Num outro grupo de plantas, a gente não infestou com insetos. Então, a gente esperou ali 96 horas, por quê? Porque a planta que recebeu esse inseto, ela provavelmente, ó, ao ser atacada por insetos, ela vai avisar a vizinha, mandando sinais pela raiz. Esses sinais são compostos químicos, tá? Mas ela também vai enviar sinais pelo ar. Mas isso não interessa a gente nesse momento. O que a gente queria saber é que tipo de composto uma planta leva para outra que faz com que a outra produza compostos voláteis. Então é isso. Depois de 96 horas, a planta está sendo infestada, está sendo atacada, ela está enviando informação pela raiz. E a gente está pegando esses compostos que ela está mandando pela raiz. Por quê? Porque ela está num vaso. Ela não está mandando informação para a vizinha. Ela está mandando sinal, mas o sinal não está chegando para a vizinha. Por quê? Porque ela está num vaso. O objetivo da gente é esse, é coletar esses compostos que estão no exudato. O exudato é uma água, tá? Que a planta está crescendo ali. Aqui é um sisteminha que a gente desenvolveu para coletar os exudatos de uma maneira mais fácil. Está vendo essa caixinha aqui? Aqui está crescendo uma planta. E aqui tem uma bombinha que está sugando, que está girando um ciclo, está ciclando. Então, todos os compostos que ela está produzindo está ficando preso, retido aqui nesse tubinho capilar aqui. Isso é só um procedimento, tá? Como a gente coletou. Depois de um certo tempo, tá? A gente coletou todos esses exudatos, tá? Vou voltar ali. A gente coletou todos esses exudatos aqui, toda essa água. A gente evaporou essa água e o que a gente obteve ali foi um pó. Tá? Esse pó é uma mistura de compostos.
nutrientes, açúcares, vários compostos que a planta produziu pela raiz. Mas também ali tem um composto mensageiro, um composto que vai levar uma mensagem. É isso que a gente vai querer descobrir, que composto que é esse. Tá? Depois de um tempo, depois que a gente obteve esse composto, a gente pegou novas plantas e a gente colocou 2 gotinhas desse composto. Ó, aqui a gente colocou 2 gotinhas do composto de uma planta que não foi atacada por inseto. A raiz da planta que não foi atacada por um inseto. Nesse outro aqui, a gente chama de P, tá? Nesse outro aqui, a gente colocou exudato de raízes de plantas que foram atacadas por inseto. Aqui tem um composto que vai levar uma informação. Aqui tem um composto que vai levar uma informação. Depois de 96 horas, quer dizer, a planta vai receber essa gotinha desse composto. Aqui dentro dessa gotinha desse composto tem um composto que vai levar uma informação, que vai fazer com que a planta faça o seguinte: opa, alguma coisa está errada, eu vou começar a produzir volátil. Tá? Ela recebeu essa mensagem, que é um composto que a gente não sabe ainda, e que vai fazer com que a planta produza um volátil. Depois de um tempo, tá, o que a gente fez? A gente pegou essa planta, tá, a gente coletou a gotinha aqui, ó, uma gotinha da raiz da planta que não tinha o exudato, que não tinha inseto, e aqui uma gotinha da planta que tinha um inseto. Aqui tinha uma mensagem. Aí a gente colocou num ensaio de túnel de vento. Tá? Só para simplificar a história, é o seguinte: a gente coloca uma vespa perto da planta. E a gente analisa se essa vespa voa para a planta ou não voa. Se ela voar para a planta, porque a planta está produzindo um composto de alarme. Se ela não voar, é porque a planta não está produzindo composto de alarme. E os sinais foram incríveis. Todas as plantas que receberam uma gotinha da raiz da outra planta aqui, que foi atacada por inseto, ó, atraía muito mais predadores do que a planta que não tinha recebido. Então, ó, mais predadores foram atraídos para a planta que recebeu a mensagem. Então, aqui em vermelho, ó, é o PHC, é essa planta aqui que recebeu a mensagem. Então, é o seguinte: a planta recebe uma mensagem pela raiz, e essa mensagem vai fazer com que ela ative a produção de voláteis que vai atrair predadores. Beleza, agora a gente quer saber que composto que é esse, tá? Então, a gente pegou essa planta, a gente pegou esse composto que foi extraído da planta, tá? A gente tirou os insetos, secou essa água, secou a água, teve um pó, desse pó a gente solubilizou e injetou no equipamento que chama HPLC, tá? LCMS, HPLC, ressonância magnética nuclear, todo esse tipo de experimento que a gente fez. Aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, cada sinal que vocês estão vendo aqui, cada pico que vocês estão vendo aqui, cada sinal, cada banda cromatográfica, a minha professora Kézia, ela ia me matar se eu falar pico. Não é pico, tá? É uma banda cromatográfica. Cada sinal que vocês estão vendo aqui corresponde a um composto diferente. Um desses compostos aqui é um composto mensageiro que vai levar uma informação para a planta. Se a gente conseguir identificar esse composto, a gente pode utilizar isso na agricultura. A gente sabe que composto que é esse, já foi identificado, tá? Mas infelizmente eu não posso falar o que é, tá? Que ainda não foi publicado, esse tipo de trabalho, esse tipo de coisa. Mas o que a gente pode concluir é o seguinte: que o composto está por aqui, ó, de 0 a 20 minutos. Alguma coisa que está aqui. Tá? Então, esse composto ele serviu para atrair. Aqui, a gente, depois que a gente fez a extração dos feijões, a gente coletou os voláteis da planta, até esse equipamento que a gente utiliza para fazer coleta de volátil em tempo real, tá? É o Air Entrainment, é um equipamento bastante simples, é uma bomba de ar puro que está passando, e todos os compostos voláteis que a planta está produzindo, a gente está começando a captar aqui, ó, nesses tubinhos brancos aqui. E depois a gente analisa, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, todas as plantas que receberam a gotinha da vizinha que estava infestada, começou a produzir esses 3 compostos aqui, ó. E esses 3 compostos realmente atraem vespa, tá? Ele foi concluído que ele atrai vespa. Então, a planta produziu isso daí e ele atraiu vespa. Aqui eu posso parar. Agora, aqui, só um minutinho, André. Claro que todo mundo quer ouvir dos semioquímicos em veterinária. Eu, pelo menos, adoraria. Eu ainda quero. Mas antes da gente continuar, claro. Eu queria só fazer, assim, normalmente a gente encerraria aqui, mas eu gostaria só de comentar o que as pessoas comentaram até aqui e, obviamente, se todos permitirem, a rede adoraria saber
sobre os semioquímicos em veterinário. Todo mundo que está nos acompanhando concorda? Não tem problema, tá? Não tem problema. Não, a rede é de vocês, assim, para nós é um prazer. Eu vou só fazer um comentário da etapa anterior e aguardar se tem questionamentos para essa etapa, e você, por favor, nos conte, sim, sobre essa parte. Eu acredito que as pessoas estão curiosas, não vou deixar você escapar sem contar para gente. Mas a Margarete Sachetinho, acho que é esse o nome, se eu errei, Margarete, me perdoe, está dizendo que está adorando, que está muito interessante. O Vitor Martim Quintana Flores, ele falou que o que falta para que o Brasil, um dos líderes mundiais no uso de agrotóxicos, é usar essas alternativas muito melhores e provavelmente mais específicas, né? E aproveitando esse gancho... Queria fazer um comentário sobre isso. Isso. Assim, aproveitando esse gancho que ele nos deu, André, eu gostaria de saber de você sobre... Eu acho que até conversei com você sobre isso na primeira vez. Olha, Ana Carla Lobo está falando Fortaleza, várias pessoas adorando, mandando abraço para você. A Ana Carla ficou aqui no Instituto um tempo, ela fez um doutorado. Que legal, que legal. Então, na realidade, a minha pergunta é, assim, quando a gente se conheceu, eu falei para você o quanto semioquímicos ou ecologia química era algo que eu tinha ouvido falar pouco, mesmo tendo trabalhado com plantas, né? E como aí está bastante avançado, assim, por que você acha que no Brasil pesquisas nessa área são um pouco exploradas, e se alguém mais tiver alguma questão, a gente coloca para a gente ouvir você falar da veterinária. Eu acho que vai ser importante. Nossa, tem bastante grupo de pesquisa que trabalha com ecologia química. O professor Eusébio, de Maceió, ele é um papa na ecologia química. Eu não sei, Juliana, te dizer se é uma questão política, por falta de verba. Realmente eu não sei te dizer. Você pode contar para a gente alguns grupos que trabalham com semioquímicos como esse que você falou, de Maceió? Você tem conhecimento de outros? O professor Eusébio tem... Nossa, agora, por nome, pela... Não, tudo bem, Paraná, só algumas universidades que tem, você... Universidade Federal do Paraná, tem Maceió, o professor José UFSCar, tem lá no laboratório onde eu fiz meu doutorado, o professor João Batista Fernandes e a professora Maria Fátima das Graças, eles trabalham com ecologia química, o professor Arlene trabalha com síntese. Nossa, me escapou o nome agora, é uma pessoa da Universidade Federal do Paraná. Mas como funciona a colaboração? Tipo, alguém está vendo esse webinar, esse nosso webpapo, se interessou por trabalhar com semioquímicos, a gente pode procurar você através da rede? Claro, a pessoa pode me mandar um e-mail, pode me mandar um e-mail se... Problema de financiamento também, se a pessoa tiver uma bolsa, quiser vir para cá, fazer um estágio aqui, vai ser muito bem-vindo, assim, pode ficar tranquilo. Mas o problema é financiamento, né? Esse que é o problema. Aí a Fabiana Marques está falando que está sendo muito bom aprender um pouquinho com você, um pouco dessa área. E já que a gente está com... as pessoas estão nos acompanhando, eu acho que estamos curiosos para ouvir um pouquinho você falar. Eu acho que Ana Paula Franceschini Arroio está dizendo que está adorando também. Então, a gente vai aguardar você falar sobre os semioquímicos e depois a gente agradece. Lembrando que para o André, agora são 00:30, né, André? São quase uma, né? Mas de qualquer forma, a gente agradece. Então, claro que a gente quer ouvir você falar de semioquímicos, se para você está tudo bem. Tá tudo bem. Para mim está tudo tranquilo. Fique à vontade. Bom, então, para vocês verem a área que é bem ampla, tá? Para trabalhar com plantas e animais também, na área de veterinária principalmente, tá? Aqui é um trabalho que saiu na revista Malaria Journal, saiu em 2016. Tem um link também que a Juliana pode colocar para descobrir que eu escrevi um texto falando sobre isso. Fiz uma piadinha sobre a minha avó, tá? O seguinte, o Anopheles é um mosquito que causa malária, né? Na África é um problema bem sério. E o Anopheles, ele prefere se alimentar de sangue humano.
mas ele também prefere sangue de animais. Ele, se não tem disposição de humanos, ele vai sugar de animais, de vaca, de cabra, de cachorro, mas ele não vai sugar o sangue de galinha, tá? De galinha, não. Ele não ataca galinha. Então, os pesquisadores falam, mas, poxa vida, por que ele não ataca galinha, se ele suga o sangue de tantos outros animais, menos de galinha, tá? Então, eles analisaram aqui uma tabelinha, tá? Só para vocês verem que tinha disponível ali 3.194 galinhas, mas somente uma galinha foi atacada. Quando comparado com o ser humano, a 6.706 seres humanos, 81 seres humanos, tá vendo? Eles eram 523 eram atacados, em torno de 69%. Vaca, cattle, né? Vaca, boi, goat, sheep, cabra, bode, o mosquito ataca, menos galinha. Então, o que os pesquisadores fizeram? Eles colocaram galinhas no quarto e colocaram pessoas para dormir. Então, aqui tinha uma pessoa dormindo com equipamento para captar mosquito. É um atrativo de mosquito. A pessoa dormia, o mosquito vinha e ficava preso nessa. E no outro experimento, ele colocava uma pessoa para dormir no quarto com uma galinha. E o mesmo equipamento que pegava mosquito. Então, eles perceberam que quando tinha uma galinha no quarto, né, eles conseguiram pegar... Aqui, com a galinha, eles pegaram... Coloca 90 mosquitos, por exemplo. Tá? Sem a galinha, 90 mosquitos eles pegaram na armadilha. Com a galinha, eles pegaram 2 mosquitos, entende? Foi uma quantidade bem grande. Então, provavelmente, a galinha está produzindo algum tipo de composto pela pena, pela pele, que estava repelindo inseto. Esse tipo de coisa não é um feromônio, tá? Porque feromônio só é da mesma espécie. Então, eles fizeram um experimento, coletaram todos os compostos orgânicos voláteis que a galinha produziram, e descobriram que esses 4 compostos aqui, eles reduziam bastante, repelia bastante mosquito, tá? Esses compostos aqui, Então, alguns animais, eles produzem compostos que repelem parasitas, tá? Então, vamos falar de gado agora, que eu estou trabalhando com um projeto em gado. Então, gado, né, produção pecuária brasileira ou em qualquer outro país do mundo é atacado por bastante doenças, né? Insetos, vírus, bactérias, ácaros, fungos, esse tipo de coisa. A gente tem a mosca do chifre, a gente tem a mosca tsetse flies, né, que é a mosca que causa doença do sono, e a gente tem os carrapatos, principalmente no Brasil, o carrapato e a mosca do chifre ataca pra caramba. Aqui vocês veem a mosca atacando, parasitando aí uma vaca. André, deixa eu só fazer uma pergunta para você, aproveitando rapidinho. A raça dessa galinha, você sabe? Não, a galinha que eu pus foi ilustrativa, viu? Não, mas tem alguma específica que... Não, tá. Não, qualquer uma. Tá, qualquer não, porque me perguntaram. Tá bom, desculpa interromper. Não, sem problema. Então, a mosca do chifre, ela tá com úmero também, e aqui ela causa mastite, né? Então, vocês veem aqui um leite com mastite, uma vaca que tem um problema de mastite, e um leite saudável, de uma vaca saudável. Vocês veem a diferença, né? Aqui a gente tem a mosca do sono, que é a tsetse flies, que ataca principalmente a África, subsaária africana, que é um tripanossoma, que ela pica, causa tripanossoma, e é uma doença muito séria, pode levar, inclusive, à morte. Ele pica pessoas e pica animais, inclusive, pica animais e transmite a doença chamada de Nagana, na África, quando ataca em animais. E a gente tem os carrapatos, né? O carrapato no Brasil ataca bastante os animais. Né? Aqui vocês veem que o carrapato pode causar perca da produção de leite, emagrecimento. Aqui essa vaquinha aqui a minha direita, né, a esquerda deve estar no vídeo, essa aqui, com essa carga de carrapato aqui, ela morre de anemia em menos de 15 dias. É bem triste ver um animal grande desse morrendo, assim, por praga de carrapato. E qual que é o controle de carrapato? Bom, o controle de carrapato é pesticida, é acaricida, é veneno. Só que o carrapato, ele desenvolve resistência bem rápido aos acaricidas. Teve na Austrália um fato antigo,
que nem o acaricida funcionava mais, que estava disponível no mercado, sem contar o preço, né, do acaricida, ele é bem caro, o animal resiste pra caramba, o carrapato resiste pra caramba, se você aplica esse ano, o ano que vem já não tem o mesmo efeito, e sem contar com isso a poluição, né, será que a gente pode confiar na qualidade do leite que a gente toma, com tanto acaricida que usa, né, então a gente precisa buscar medidas urgentes para controlar carrapatos em animais, parasitas em animais de uma maneira geral. Então, a química ecológica, né, ela está funcionando muito bem nesse sentido. A gente trabalha com controle de carrapato de cachorro, com a professora Lígia, da Universidade Federal de Goiânia, o Jaires, o seu aluno, o doutor Jaires, que já defendeu o doutorado, e a Lorena, né? São colaboração que a gente tem com o cachorro lá. Então, saiu esse trabalho recentemente, você pode publicar o link também, Juliana, desse trabalho que saiu recentemente na PLOS, que é um trabalho incrível que foi desenvolvido na África, lá no Quênia. Eu tive lá, eu conheci, vi de perto, e é isso que a gente vai começar a fazer agora. E é o seguinte, ali ataca a doença do Sônia na Gana, como eu havia dito, a tsetse flies, tá? Eu vou falar do carrapato já, só especifiquei os 3 tipos de principais, assim, que eu trabalho, que é a mosca do chifre, né, o carrapato e a doença do sono, a tsetse flies. Então, a doença do sono é transmitida por uma mosca, essa mosca, ela pica a pessoa, transmite o tripanossoma, esse tripanossoma, ele causa vários problemas neurológicos, a pessoa entra em coma, acaba morrendo, e é um problema bem sério lá. Se ela não for tratada a tempo, ela é mortal, ela é 80% de morte, assim, confirmado, assim, sabe? E essa mosca, ela ataca as pessoas e ataca o gado também. Só que lá na África, eles perceberam que tem um animal, que é o waterbuck, que é esse cervo aqui, ele não é atacado pela mosca que causa a doença do sono. Então, os pesquisadores coletaram os voláteis desse composto, a mesma coisa da galinha, tá? Coletaram os compostos desse waterbuck e fizeram experimentos, e eles perceberam que ali tem um composto no cheiro do waterbuck que repele a mosca que causa a doença do sono. Então, eles fizeram um teste, tá? Reduziu até em 96% o ataque da mosca no gado que estava usando compostos isolados do waterbuck. Tá? Então, o que os pesquisadores desenvolveram? Eles isolaram o composto que o waterbuck produz, sintetizaram esse composto e fizeram uma espécie de colar protetor e usado em gado. Então, o gado aqui está usando esses colares com compostos químicos, com compostos voláteis, com semioquímicos produzidos pelo waterbuck. Tanto que os autores do texto dizem que é vaca vestindo roupa de waterbuck. Né? Então, os compostos semioquímicos que é produzido pelo waterbuck está sendo usado por esses animais e reduziu em 86% o ataque dessa mosca do sono lá na África. Vocês podem ver que a vaca está usando esse colarzinho tem um composto aqui dentro, que é um composto encontrado no waterbuck e que está repelindo esses insetos, está repelindo a mosca. E como tem a tecnologia push-pull, que eu havia dito, tudo que repele tem que ter um lugar que atrai. Coincidentemente, a mosca do sono, ela é atraída pela cor azul e preta. Então, eles colocam aqui esse pano aqui com uma espécie de goma, de cola, que a mosca é repelida do pasto, porque o animal está usando esse cheiro que repele a mosca, e ela é atraída por esse pano aqui que tem uma goma, e aí o inseto fica preso ali e morre. Então, pensando nessa tecnologia, a gente está, dessa tecnologia entre aspas, tá? Porque é bem simples, a gente está trazendo um projeto, esse projeto a gente começou com a Faculdade de Medicina da USP, a professora Isabel, que ela é professora de lá da Faculdade de Medicina, ela é imunologista, trabalha com doenças transmitidas por carrapatos, então a gente teve um projeto em colaboração com ela, com a Escócia, com o Instituto aqui da Inglaterra e a Faculdade de Medicina da USP. Tá, foi incrível o período que eu passei lá com ela, a gente fez coleta de animal, então é isso, a gente está trabalhando com gado girolando brasileiro. O girolando, acho que 96% de todo o leite produzido no Brasil vem do gado girolando, tá? O gado girolando, ele é uma mistura entre o holandês e o gado gir. Por que eles fazem essa mistura? Porque é o seguinte, o gado holandês, ele é bastante suscetível ao carrapato, ele produz um leite muito bom, de alta qualidade, só que ele é bastante suscetível ao carrapato, ele é muito suscetível ao clima brasileiro, então ele é muito atacado por carrapato. E o gado gir já é mais adaptado ao clima brasileiro, já não pega tanto carrapato e produz um leite mais ou menos bom. Então eles fazem esse cruzamento entre o holandês e o gir e criaram uma nova raça, a raça gir holanda. E
comparando, né, a gente tem o Nelore. O Nelore não é para leite, ele é para carne, mas o Nelore tem uma característica, ele é bastante resistente ao ataque de carrapato, tá? Você quase não encontra carrapato em Nelore. Então, se a gente tivesse uma escala de resistência aqui, ó, animal suscetível e animal resistente, a gente pode colocar em posições diferentes, ó. O holandês num extremo e o Nelore em um outro extremo. O Nelore é bem resistente a carrapato e o holandês é bem suscetível a carrapato. O gado Gir está perto do Nelore, tá? Mas ele ainda assim é suscetível a carrapato. Só que com o Gir Holanda acontece o seguinte, como tem uma mistura de genes ali, que a gente tá, é um cruzo, né, é um cruzamento, a gente tem girolandos resistentes e a gente tem girolandos suscetíveis. Então, nossa hipótese é a seguinte, alguns animais girolandos, ele deve estar levando algum gene de resistência a carrapato. E esse animal girolando, ele está produzindo pela pele compostos que repelem carrapato ou que atraem carrapato. Esse que é o objetivo do projeto. A gente coleta compostos orgânicos voláteis desses animais, usando as mesmas ferramentas que a gente usa em planta, semioquímicos produzidos por ele, e tenta identificar. Só para vocês verem uma ideia aqui, ó, a parte de cima aqui, ó, são perfis químicos, ó, de 7 holandeses, ó, 3, 6, 7 holandeses. Cada pico aqui, cada sinalzinho aqui é um composto diferente, ó. Esse aqui é os holandeses, animais que são atrativos a carrapato. Quando a gente compara com Nelores, ó, vocês podem ver o mesmo perfil químico, ó, 7 Nelores e 7 holandeses. Ó. Esses picos aqui ó, são todos parecidos. A única diferença ó, é que o Nelore ele produz um composto que o holandês não produz. Então, esse composto que o Nelore produz, ele pode estar sendo responsável pela repelência, porque o Nelore é tão resistente a carrapato. Pode ser causado por causa desse composto aqui. Agora, a gente está buscando genes, ou genes que genes que produz esse composto, né, que vai produzir uma proteína, que essa proteína vai produzir esse composto. Aqui só para vocês verem que o trabalho não é nada fácil, trabalhar com boi, tá, que é bem agressivo, bem perigoso. Aqui, quando eu estava lá na África, trabalhando, e aqui foi um convite que eu recebi, foi na Casa do Parlamento Britânico, eles me convidaram para fazer uma apresentação, essa mesma apresentação que eu passei para vocês aqui, falando sobre gado, foi a apresentação que eu apresentei lá para os parlamentares, na Casa do Parlamento, foi bem interessante poder falar sobre um pouquinho do Brasil, sobre produção agrícola, produção de leite, etc. E, inclusive, essa conferência foi feita com outros 2 pesquisadores da Embrapa brasileira, tá? Que a gente estava lá, foi o ano passado, isso foi em abril. E eu acho que é isso, eu queria terminar, eu queria só dizer que é de um livro do Mochileiro, o Guia do Mochileiro das Galáxias, né, que não basta apreciar a beleza de um jardim sem ter que imaginar que há fadas nele, quer dizer, a natureza por si só já é maravilhosa, já é muito bonita, já fornece um monte de informações para a gente não precisa imaginar que tem fadas, gnomos ou coisas ali escondidas ali, porque não precisa disso, ela já é bonita por si mesmo. E eu queria agradecer com a presença que eu não estou vendo ninguém, mas eu queria agradecer ao convite da Juliana. Obrigado. Na verdade, tem bastante gente assistindo a gente, André, acho que nós é que temos que agradecer por você se disponibilizar a conversar com a gente tão gentilmente, tão tarde para você aí na Inglaterra. Não, prazer. E ainda nos presentear com tanta informação interessante, né? Tem bastante coisa, mas realmente não dá tempo, Juliana, é muito detalhe. Mas então você volta, né? Assim, já está convidado a voltar e nos contar um pouco mais, né? Então, assim, eu tenho algumas questões para você. Opa, tem uma pergunta muito boa do Expert E5. E a Helena na verdade, tem algumas questões, eu vou falar eu vou ler uma questão da Fabiana e depois a da Helena. Na verdade, a Helena está perguntando se você sabe, a gente falou de carrapatos, né? Mas se por acaso você sabe de algum semioquímico para repelir pulgas nos cães. Tem. Pulga ainda não, mas a gente tem um para carrapato de cão que a gente trabalhou com a professora Lígia, da Universidade Federal de Goiânia. A gente trabalhou Cocker Spaniel e Beagle. Beagle é bastante resistente a carrapato. E Cocker Spaniel é bastante atrativo a carrapato. O que a gente fez? A gente coletou semioquímicos do Beagle e a gente sintetizou e a gente descobriu 2 compostos que só o Beagle tem, que o Cocker não. A gente sintetizou esses compostos e a gente fez uns protótipos, uns colarzinhos assim, que libera esse composto. E a gente usou em Cocker.
E já foi publicado esse trabalho, tá? E realmente repele pra caramba os carrapatos dos cachorros. Mas pulga ainda não. Pulga ainda não. Ah, então é um projeto interessante. Ó, vem fazer aqui isso com a gente aqui. Trabalhar com pulga. Viu, Helena? Esse convite aí não dá para recusar, hein? O problema é o financiamento, esse que é o problema. Aqui a gente abre as portas, mas ela precisa comer, né? Ela tem que vir aqui, precisa comer e pagar a conta, né? Eu não sei como Verdade. é que está o financiamento no Brasil, de ACAPES, CNPq, né, FAPESP, eu não sei como é que está nisso, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, né, André, na ciência brasileira, mas aí é papo para não para 1 da manhã para você, a gente pode Não, conversar sobre isso, mas realmente financiamento, a gente teve muitos cortes na pesquisa, e isso tem sido um problema grande, importante, assim como eu acredito que os cientistas estão entendendo que esse momento é um momento muito difícil, mas continuando as questões, a Fabiana Marques está perguntando como é realizada a coleta do material no animal, a obtenção desse extrato. é complicado, a gente tem que pensar muito. A gente desenvolveu uma bombinha de sucção, que ela tá como se fosse um aspiradorzinho de pó, assim. E acoplado nessa bombinha, a gente coloca um tubinho com um pó específico. Esse pó, ele vai capturar todos os compostos químicos que tá ali. Então, à medida que o ar passa, ele vai trazendo junto os compostos o cheiro do animal. E esse cheiro fica impregnado dentro desse pó. E depois a gente faz uma extração desse pó e extrai todos os compostos químicos. Mas existe outras maneiras também de se fazer coleta. Aí vai depender mesmo da pessoa e bolar ideia. Bolar ideia, não existe um padrão fixo, assim, de como coletar os voláteis, tá? Mas depende da pessoa. Na verdade, eu estava respondendo aqui ao Rômulo, né? O Rômulo Pinheiro está dizendo que bate palmas virtuais por essa nossa conversa. Obrigado, mano, obrigado. Ele está parabenizando e agradecendo. E eu estou falando que a pergunta dele a gente ainda vai pensar, né, André, naquela questão que ele falou lá atrás dos VOX. Foi uma pergunta que eu realmente não sei por que as plantas emitem voláteis, como que ela sabe, né? Isso realmente eu não sei. Mas a gente volta. O Gabriel Sarria está dizendo que ele que agradece por ver essa carinha linda, sua, provavelmente, né? Ele quer algum presente daqui, com certeza. Logo, logo ele vai me pedir. E, na verdade, a gente também teve o Vitor, né, agradecendo. Ele estava na universidade voltando para casa, né? Então, disse que foi um prazer ouvir um pouco você. E vai tentar ouvir o final em casa. O Vitor Piro? Não, é o Vitor Quintana Flores, que estava Tá. acompanhando a gente. Tá. O Otávio Augusto Chaves disse que acha que o professor que você falou do Paraná, que você esqueceu o nome, é o professor Paulo Henrique Zarbin. Exato, o Zarbin. Exato, ele organizou inclusive um congresso internacional de ecologia química em Foz do Iguaçu, 2 anos atrás. Eu gostaria de agradecer ao Otávio, né, por nos lembrar. Eu sou bem ruim com nomes, viu? Eu realmente sou bem ruim com nomes, mas não dá para esquecer do Zarbin, que ele é um dos top de ecologia química brasileira. E, na verdade, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam hoje. Eu convidá-los a ser integrantes da rede de pesquisadores. Quem não é integrante ainda, se quiser, a gente vai começar várias ações, viu, André? Você, nosso colaborador, Claro, que eu tão puder fazer para importante. ajudar. Levar conhecimento, levar informação, conhecimento, acho que é um tipo de obrigação que todo mundo tem, assim, sabe, né? Que eu fiz, por exemplo, que eu pesquiso, eu não pesquiso para mim, eu pesquiso para as pessoas, então eu acho que as pessoas têm direito de saber o que a gente está fazendo, né? E, na verdade, para mim, é realmente um prazer poder viabilizar essas conversas e que as pessoas têm contribuído bastante com a participação. Então, eu deixo aqui. Esse webinário foi realmente incrível, eu gostaria de agradecer pelo cuidado, por todas as explicações, esclarecimentos, e a gente aguarda você voltar. Né? Pessoal do Facebook, um grande abraço. Já de público, informo que eu já convidei o André para ser colaborador da rede. Ele está com a gente sempre que possível, né, André? E assim, o tempo, assim, o André já é um colaborador incrível, ele é um
um pesquisador que compartilha mesmo. Então, você já escreve, né, André, num blog, vou compartilhar com quem está nos assistindo para acompanharem você também. É a Agência Social de Notícias, é um pessoal de Campinas, eles me convidaram para escrever sobre ciência. Eu escrevo de uma maneira bem simples, assim, sabe? Toda quinta-feira eu tento mandar um texto para lá para eles. Eu vou compartilhar com o pessoal, porque quem gostou vai acompanhando você também, o que você escreve, né? Então, é esse, não é? Exato. Agência Social de Notícias, exato. Teve vários colaboradores ali, eu escrevo toda quinta-feira. Aí me acha ali. Exatamente, aí que as pessoas também vão te acompanhando aqui pela rede e também por onde você escreve com mais frequência, né? Claro, pode me mandar e-mail, pode me encontrar nas redes sociais ou no meu e-mail também. Pela internet você encontra, tem meu e-mail ali. Sim. Só escrever que, à medida do possível, com tempo, assim, eu respondo. Então, pessoal do Facebook, vamos dar tchau para o André, porque ele tem que dormir, né, André? Quase 1h. Né? Quase 1h. Já tem importância. Então, um beijo e agradeço. E vai contando as novidades pra gente, tá, André? Do que tá acontecendo por aí, tá? Tchau, gente. Tchau, pessoal do Facebook. Tchau.